Vendo aqui o comentário do Arthur Benvenuto, puta jogaço ontem, mas eu tava cansado, tão cansado que dormi. Matheus Duque, foi um daqueles jogos necessários pro ano, esse 5-0 de ontem, aquele dia que quem vai no Maracanã vai embora feliz, o torcedor mais iludido tá iludido, o torcedor reclamão não tem muito do que reclamar, é a vitória em Sul-Americana, um 5-0 daqueles que tem que ter na temporada, assim, a gente já tinha tido 8 contra o Águia de Marabá, mas é bom repetir a dose também, né? Sem dúvida, cara. Eu acho que é um jogo que poderia acontecer a cada 15, 20 dias, né? Para dar uma animada para a torcida, né, cara? Foi uma partida em que o Fluminense fez o que deveria ter feito, né? Jogar para cima, jogar o futebol propositivo, jogando para frente, atacando, fazendo os gols, né? Teve até outras chances, né? De algumas bolas que bateu no adversário, bateu na zaga. Algumas defesas do goleiro, mas, cara, foi uma partida assim para lavar a alma, né? Até mesmo para esse início de trabalho do Renato Gaúcho, né? Acho que foi muito importante e até mesmo a gente vai falar muito sobre isso hoje, para ganho de moral de alguns jogadores, né? Ô Phil, um jogo como o de ontem, agora já de cabeça um pouquinho mais fria, eu quero te fazer 2 perguntas já de cabeça um pouquinho mais fria. Mas a primeira delas é sobre o resultado. Ficou a sensação de que o Fluminense ontem, se tivesse botado o pezinho um pouquinho mais no acelerador, ou talvez não tivesse com as reservas, cabia outro 8-0 na temporada, né? Cara, cabia. É um time nível Águia de Marabá, é muito difícil você definir o que é melhor ou pior. Pior. Então, é difícil, porque é no nível de 100, 0-2, sabe? Um amigo meu uma vez me explicou, e aí fica muito difícil você definir quando o nível é tão baixo. Nem lembro mais assim. que exemplo que era isso, mas só também sei. Não. Lembrei, Novo Horizontino e CRB. E aí, assim, só que assim, a gente tem que lembrar também que é um time reserva e não tô falando pela qualidade, porque pela qualidade dos jogadores faria 8-0. Mas é um começo de trabalho do Renato Gaúcho, é um time sem ritmo de jogo, é um time sem entrosamento, então não acho que foi um tirar do pé, não, tanto que a gente faz 3 gols no segundo tempo. Tudo bem que 2 são com o Germancano, né? Mas a gente tem muitas oportunidades, faltou ali um pouco mais de qualidade técnica, um pouco mais de calma, um pouco mais de ritmo de jogo, assim, né? A gente joga com o jogador, o Ganso, a gente tá totalmente fora de ritmo de jogo ainda. O Ganso faz o segundo jogo da temporada. É aquele time que a gente estava avaliando no começo do estadual. Então, quando você joga com um jogador desse, é praticamente um jogador a menos. Claro que o Ganso é um gênio, ele dá um passe de calcanhar que acha ali o Keno, mas eu acho que é tudo isso. Não acho que deu a sensação que poderia mais, porque realmente a bola estava na área o tempo inteiro e os caras eram muito ruins. Então, a qualquer hora poderia sair um gol. Tanto que acho que quando o jogo tá 4-0, o Gabriel fala, quanto é que vai ser o jogo? A gente, na transmissão ali, fala que acha que vai ser 6-0. Então, pra você ter essa convicção, é porque o nível do adversário é muito ruim mesmo. Não é que você achou 4 gols, ou então 4 tá muito bom. O gol ia acontecer. Se tivesse mais 5 no de acréscimo, poderia ter sido um 6-0 ali, provavelmente. Teve a bola do Paulo Baia. Depois do gol, qual lance vocês lembram aí que poderia? Teve a do Paulo Baia de perna esquerda, que ele bate por cima. Teve a de perna direita que o goleiro defende. Teve um lance também que o Serna corta pro meio, rola para trás, e se eu não me engano, o Everaldo chega batendo. Que a bola tinha endereço... mas isso ainda é antes do terceiro lá, do quarto e quinto gol. Pensando depois do quinto, que poderia ter sido o 6º gol e de repente não aconteceu. Era mais do Baia mesmo, né? Acho que foi essas duas do Paulo. Eu acho que do Keno também foi antes, né? Eu acho que dribla e chuta de canhota pra aquele cara. Foi entre o quarto e o quinto ali também, isso, né? Isso. Se o Cano já tava em campo, então o Keno não tava mais, então foi antes. Exatamente. O Rafael, você enquanto você brinca com o seu fidget spinner aí, vocês caraca, que recordação. Em frente da câmera aí total, né, vocês, né? Estão de distração. O Phil já puxou uma caixa. Eu estava trabalhando. Minha mãe quer. Aí a mãe pede, você tem que resolver, né? Mas um desejo da mãe, acredito que ela não esteja grávida, esse é a altura do campeonato, mas eu vou... Irado teu irmão ou minha irmã agora da minha vida, tá? Assim, eu acharia o máximo. Inacreditável, mas vamos lá, né? O Rafael, quando a gente tava vendo no pré-jogo o aquecimento, aconteceu um lance, eu queria muito ter filmado isso agora, tá? Esse era um aquecimento que eu queria ter filmado. A gente começou a ver o goleiro deles, e era o goleiro titular, tá? Era o Poveda que era o titular. A gente começou a ver que o goleiro deles era baixo,
Assim, e não estamos falando baixo, num nível... o metro... Não, o cara tinha por alto ali, assim, 1,82 m, mais ou menos, tá? Goleiro Castilho do Botafogo, assim, era nessa pegada. E ele não encaixava uma bola fraca, ele espalmava, defendia com o joelho. Era assim, defendia com o joelho, eu lembro muito, tá? Porque não foi a bola em cima dele, ele pula sem conseguir, tipo... dimensionar a distância. Dimensionar o corpo dele em relação à bola. Aí a bola batia no joelho dele, assim, bizarro. Metido a sair com o pé, né? Canhoto. Porque era jogador, né? A única hipótese é que ele era jogador. E aí, Rafa, eu fiquei olhando assim o time deles, os dois pontas, a forma como o Roca, né, se eu não me engano, não ganhava uma do Serna. Assim, o quanto que dá pra gente tirar de análise do Fluminense num jogo contra um time desse? Porque eu vou discordar do Fio. Pra mim, o San José, num ida e volta com a Águia de Marabá, ele passa por causa da altitude. Mas jogo único jogo único, sei lá, em Assunção, campo neutro, pra mim o Águia de Marabá ganha, tá? Achei muito fraco. O quanto que dá pra gente olhar pra um jogo desse, e pra gente iniciar os debates aqui sobre os jogadores que podem ter ganhado ou perdido pontos, e tirar mesmo conclusões sobre os jogos assim contra o San José? Cara, eu havia falado isso no giro do Jornada presencial de segunda, que aliás eu já tinha dito lá naquele giro que seria 5-0, meu palpite já estava dado, e no giro do almoço também, cara, que eu achava um jogo muito semelhante ao jogo contra o Águia de Marabá. Primeiro porque era jogo para golear mesmo, 5-0, porque eu imaginava que o Renato de fato iria poupar e poupou. E segundo, por... Susto, achei que eu tinha caído, foi mal. Goleiro, gente. Em relação ao Paulo Henrique Ganso. É mesmo, cara. Caraca. Ele tem quase 10 centímetros a menos que o Ganso, pô. O Ganso tem 1,81. 82. Tem 1,72, ele deve ter mais ou menos. Não, o Ganso é mais alto. Não, o Ganso é mais alto que eu, pô. Eu tenho 1,72. Eu tenho 1,87, o Ganso é quase do meu tamanho. O goleiro é por volta daí, é por volta de 1,81. É do tamanho do Rafael. Quem dera eu tivesse 1,81, pô. Quem me dera, eu tô aceitando. Você não falou agora que tem, não? 1,71. Ah, tá, não. Então, eu tenho 1,72 também, então tá. Olha aí. Tamanho. Não, o goleiro é mais baixo que o Fio, pô. O Fio tem 1,83, 84, mais ou menos. 1,80, então, do tamanho do Fio. Se fosse da largura, não saía gol. Isso aí só foi da altura. Sexta-feira, clima de família, né? Dito isso, farei um gol de cabeça na Copa Sérgio, tá? Com essa altura aqui. Pode completar, Rafael, a análise. Eu tava falando em relação à comparação com a Águia de Marabá, né? Que era jogo pra golear. Menos que 8, porque eu falei que eu esperava que o Renato de fato fosse mexer no time e mexeu. Mas eu também achava que a semelhança com o Águia de Marabá tinha que se dar pra avaliação pós-jogo. A gente saiu daquele jogo lá, fazendo pós-jogo aqui no canal e depois o giro, dizendo que não dava pra tirar conclusões, porque o time de Marabá não tem a menor condição de se avaliar. Eu acho que ontem é a mesma coisa. Se esse jogo acontece na altitude, tem coisa pra avaliar. O lado físico do time, como o time se comportou num time fechadinho, jogando com o fator casa a seu favor. Ontem, eu acho que só tem coisa pra tirar, porque entraram jogadores que estão com pouca minutagem. E aí a gente vai falar cada um deles um a um daqui a pouco. Mas não dá pra avaliar nada baseado no adversário, gente. Eu falei que era o Águia de Marabá que habla e o tempo me inocentou. Era isso mesmo. Saco de pancada do grupo. Não tem o que fazer.